Vocês se lembram, no sábado, que foram dadas 3 razões para mudar o regime alimentar. Se lembram da primeira? Ou se lembram de alguma delas? Uma das 3. Animais estão doentes será a segunda razão, certo? A terceira, que tem uma missão muito especial nesse fim dos tempos. Tenho que pregar a mensagem dos 3 anjos, preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. A primeira razão, que é importante, nós precisamos abençoar o mundo e educar o mundo. Veja o que diz esse texto. Escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime na escolha feita para Israel. Ensinou ele a mesma lição. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los, a fim de ser um povo para a sua possessão própria. E observem, desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Proveu-lhes um alimento mais adaptado ao seu desígnio, não carne, mas o maná do céu. Qual era o propósito do Senhor para o povo de Israel? Que ele fosse uma bênção e educasse o mundo. Qual o propósito do Senhor para conosco hoje em dia? Que abençoemos esse mundo e possamos educá-lo. Correto? Quer dizer, todo esse conhecimento, embora se vá traduzir em melhor qualidade de vida, melhor saúde, mas esse não é o propósito final. O propósito final é levar esse conhecimento às demais pessoas. E o que nós vamos estudar agora é exatamente isso. A obra médico-missionária. O que o Senhor espera de nós? O livro de Mateus é um dos livros mais didáticos que tem na Bíblia. Ele está baseado em 2 grandes sermões. O Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, e o Sermão Profético, os capítulos 24 e 25. No Sermão do Monte, ensina o aprendizado necessário para entrar no reino eterno. É o que ensina no primeiro sermão. No segundo, retoma os mesmos conceitos, focalizando agora a preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus. Interessante, se nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 24, lembrem-se sempre disso. No primeiro sermão, se ensina o que é necessário aprender para o reino eterno do Senhor Jesus. No segundo, retoma os mesmos conceitos, só que focalizando agora a preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus. E no capítulo 24, versículo 42, ele les diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Versículo 44, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A seguir, ele conta 4 parábolas para mostrar como vigiar. Ele está pedindo que vigiemos. Agora, ele conta 4 parábolas explicando como vigiar. A primeira parábola é a parábola do bom servo e do mau servo, que vai do versículo 45 até o versículo 51. Então, para vigiar, eu preciso entrar no serviço de Deus. Isso está bem estabelecido. Em seguida, conta a segunda parábola, a parábola das 10 virgens. E o que nos ensina nessa parábola? Que nós devemos encher-nos da palavra de Deus, encher-nos do Espírito de Cristo. Primeiro tem que entrar no serviço, em seguida tem que se encher do conhecimento de Deus. E como termina esse versículo, esse capítulo, essa parábola do capítulo 25, que vai do versículo 1 até o versículo 12. No versículo 13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Está ensinando a vigiar. Em seguida conta a terceira parábola, a parábola dos talentos. E o que ensina essa parábola?
que devemos consagrar tudo que somos, tudo que temos na obra de Deus. E isso se repete muito nas Escrituras, principalmente no livro de Mateus. E por último, na quarta parábola, está a parábola do grande julgamento, capítulo 25, no versículo 31 a 46. E aí nos ensina que devemos realizar as boas obras de beneficência que o Senhor Jesus praticava. Bom, entre esses dois grandes sermões, vocês vão encontrar muitas curas e parábolas que reforçam, ampliam e aprofundam os mesmos conceitos apresentados no Sermão do Monte. E a partir daqui, no finalzinho de Mateus, capítulo 28 agora, versículo 18 a 20, diz o Senhor Jesus: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, que coisas lhes ordena a fazer? Tudo o que lhes ensinou, desde o começo do ministério do Senhor Jesus, no capítulo 3, e nós vamos começar a ver o que lhes ensinou. Porque vamos trabalhar dentro desse contexto. No primeiro sermão, estabelece o aprendizado necessário para entrar no céu. No segundo sermão, agora retoma todos esses conceitos e focaliza o preparo para a vinda do Senhor Jesus. Entre os dois sermões, vão encontrar muitas parábolas e curas. E no final, manda seu povo a trabalhar. E uma promessa que ele estaria conosco até o final dos tempos, e diz que devemos ensinar às pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que coisas? Então vamos começar pelo início. O primeiro capítulo de Mateus, temos a genealogia do Senhor Jesus, o nascimento dele. No capítulo 2, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta do Egito. No capítulo 3, está a pregação de João Batista. João dá testemunho de Cristo. E aqui começamos no versículo 13, o que o Senhor ensina a seu povo a realizar depois da sua partida para o céu. No verso 13 está o batismo. Diz o Senhor: por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. No versículo 16 a 17 diz: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, verso 1. A seguir, após o batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois da tentação, no verso 17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bom, como ele pregava? Está próximo o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 23 e 25, nos explica a metodologia do Senhor Jesus. Verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E que mais? E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E observem, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então
todos doentes, acometidos de varias enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los curó. Y da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judea e além do Jordão, numerosas multidões o seguían. ¿Por quê? ¿Por qué seguían o Señor Jesús? Porque curaba a los enfermos. Quando reuniu essa grande multidão, os fez assentar na encosta do monte e agora les ensina o que devem aprender para entrar no céu. Por isso que Mateus 28 nos diz: ide e fazei discípulos, ensinando-os tudo que vos tenho ordenado. O que o Senhor les ordenou? Tudo que vos tenho ordenado. O que começa a ensinar aqui. Nós temos que sair a ensinar, curar os enfermos, e as multidões se vão a chegar. E aqui o que ele les ensina? Capítulo 5, no versículo 13, bom, antes disso, do versículo 1 ao 12, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Haviam aí pessoas humildes, ou o Senhor está dizendo: venham aprender comigo a ser humildes? Tanto é que no capítulo 11 diz: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, não é isso? Que deveriam se chegar a Ele para aprender humildade e mansidão. Então aqui ele está dizendo: aprendam a humildade de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que mais deveríamos aprender? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E no Espírito Profecia aqui diz que choram por causa do pecado. Pessoas que choram, rasgam suas vestes por causa do pecado. E no verso 5 diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O apóstolo Pedro era manso? Nem um pouco, né? João era manso? Também não, mas precisavam aprender. Verso 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede, sabe? Do caráter do Senhor Jesus, porque serão fartos. Verso 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A pessoa tem que entender que o coração tem que ser purificado, e essa obra somente pode ser realizada pelo Espírito Santo. O que mais precisavam aprender? Precisamos aprender. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Precisamos aprender a ter paz e pacificar os demais. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer dizer, todo esse é o preparo que nos qualifica para entrarmos no céu. Porque quando perseguidos por causa da palavra, porque o Espírito Santo repousa sobre nós, como está escrito em uma das epístolas. E agora les diz no verso 13: vós sois o sal da terra. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, precisamos dar sabor a esse mundo, precisamos iluminar esse mundo, precisamos realizar as obras de misericórdia do Senhor Jesus, porque assim as pessoas vão poder enxergar que existe um Deus misericordioso. Logo a seguir, no versículo 17 e 18, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até
até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ele veio para confirmar a lei, a santa lei de Deus, que é uma transcrição do caráter de Cristo. Em Mateus 6, a partir dali, o Senhor ensina vários conceitos importantes a respeito do homicídio, do adultério, do juramento, da vingança, do amor ao próximo, mas no capítulo 6, continua sobre a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, a oração dominical, como jejuar, os tesouros no céu, a luz e as trevas, e assim os dois senhores, e no versículo 31, agora les diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por que o Senhor lhes diz que não se preocupem com isso? Porque Ele lhes disse primeiro que teriam que ser o sal, ser a luz, praticar as obras de misericórdia. Para isso você precisa tempo, precisa recursos e precisa desprendimento. E aí você pode chegar à conclusão: Senhor, e como fazer isso? Quando eu tenho que trabalhar, tenho que pagar aluguel, tenho que fazer isso. Não é verdade? O Senhor diz agora: não se preocupem quanto a isso. E no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entregue-se na obra do Senhor Jesus para abençoar esse mundo e educar esse mundo, e o Senhor vai cuidar de nós. Continuam os ensinos do capítulo 7, agora, falando do juízo temerário. Não deis o que é santo aos cães. Jesus incita a orar, e no verso 13 lhes faz uma advertência: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O caminho diz que é estreito, mas é largo o suficiente para qualquer um entrar. Amanhã à noite eu estou indo embora. E já deixei minha mala quase pronta hoje. Só as últimas coisas vou colocar na mala. E a mala vai comigo, certo? Tem que ir comigo. Agora, na saída para o céu, nós precisamos preparar as malas também. Mas há uma diferença significativa. Nós vamos ter que preparar a mala, mas a mala vai ter que ficar aqui na terra. Não vai poder ir conosco, porque com essa mala não dá como ir pelo caminho estreito. O que nós precisamos colocar dentro dessa mala, que tem que ficar necessariamente aqui em terra? O que precisamos guardar aí? Amor ao mundo, inveja, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, e assim por diante. Tudo isso tem que ficar aqui na terra. Com isso, não podemos ir para o céu. E aí ele faz uma segunda advertência, no verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E ele diz depois, verso 20: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Porque, irmãos, quando se fala de porta estreita, não é raro alguém falar: não, irmão, não se preocupe, não é bem assim, Deus não exige sacrifício. Não, Deus exige que nós nos consagremos por inteiro. Todos os talentos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, foi comprado pelo sangue de Cristo. E Deus nos chama a consagrar-nos. Isso implica em sacrifício, implica em abnegação, implica em renúncia.
E isso é necessário porque faz parte da formação do nosso caráter. O caminho é estreito. A senhora White teve uma visão do caminho estreito. E ela vê no início um caminho largo, de um lado a encosta de uma montanha, do outro lado um precipício. E aí vê o povo de Deus a caminho, em carruagem, puxados por animais, levando equipagem, levando mantimento, enfim. Mais à frente o caminho foi estreitando, estreitando, e a carruagem não podia continuar. E o que fizeram? Soltaram os animais, parte da bagagem colocaram nos animais e a carruagem ficou para trás. Só que alguns ficaram para trás também, junto com a carruagem. E aí prosseguem os outros na marcha, a cavalo, levando os seus pertences. Mais à frente o caminho estreitou tanto que os animais não podiam continuar. Então, parte dessa bagagem colocaram nos ombros e continuaram o caminho. E os animais ficaram para trás. Só que já mais alguns foram ficando junto com os animais. Mais à frente, não podiam mais carregar nada, apenas ele, porque o caminho era estreito demais. Tiveram que deixar toda a bagagem para trás, e aí mais pessoas ficaram também junto com a bagagem. Mas outros continuaram. E o caminho era tão estreito, e o precipício do lado, que já era até arriscado continuar com sapatos. E tiveram que tirar os sapatos. E muitos já acharam que era sacrifício demais. Mas os que tiraram os sapatos continuaram, com muita dificuldade. E mais à frente tiveram que tirar as meias. E chegou uma hora que era tão estreito que eles encostavam no paredão da montanha para não cair no precipício. E eles observam que tem umas manchas de sangue, mostrando que alguém já tinha ido na frente. E quem é esse alguém? O Senhor Jesus. Bom, e aí eles ficaram tão temerosos, mas Theo White estava encabeçando essa fileira de pessoas, e ele vê umas cordas descendo do céu, ele diz: segurem-se, estão firmes. Só que a corda descia, mas não se via onde elas estavam seguras. Ele diz: não, estão seguras nas mãos de Deus. E aí prossegue mais um pouco e termina o caminho. Tem um precipício e do outro lado um vale verdejante. E ele, confiando na fé que tinha em Deus, se segura a corda, dá um pulo, chega ao outro lado, e os outros seguem o exemplo. A caminhada para o céu é assim mesmo. Temos que nos desprender, principalmente nos dias que estamos vivendo, irmãos. Nós estamos chegando a dias que vamos passar fome, sede e cansaço. Isso está escrito. Então, para passar de uma condição de fartura para uma condição de nada, precisa um preparo. Não significa que hoje, tendo recurso, não vou comer porque vou passar fome lá na frente. Não é isso. Mas começar a consagrar-se a Deus, abrir mão de nossos gostos, nossos desejos e envolver-se na obra de Deus. Esse é o caminho que o Senhor nos apresenta. Agora, no versículo 20 a 23, verso 20 diz: assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que obedece à palavra de Deus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nós podemos fazer muitas coisas, mas o que Deus conhece é a motivação que nos leva a fazer essas coisas. As obras podem ser iguais quando são obras da carne e quando são as obras do Espírito. A mesma obra. Você pode sair a dar estudos bíblicos motivado pelo amor às pessoas, ou pode sair a dar estudos bíblicos porque não tem outra coisa para fazer, ou qualquer outro motivo. Mas Deus sabe qual é a motivação que nos leva a isso.
Então, o Senhor conhece, por isso que temos que nos santificar. Se não ficou claro até aí, o Senhor, em uma parábola, dos dois fundamentos, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras? Tudo que explicou no capítulo 5, 6 e 7. E as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? E quem é o Senhor Jesus? A palavra encarnada. Se nós edificarmos sobre a sólida palavra de Deus, nossa vida pautada por um assim diz o Senhor, então estamos caminhando com segurança. E aí, no verso 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Bem, as provações do mundo, uma pessoa está firme na palavra de Deus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? Tudo que o Senhor ensinou, que deveríamos aprender humildade, aprender a chorar por causa do pecado, aprender a mansidão, e sentir fome e sede por ter o caráter de Cristo, aprender a ser misericordiosos, saber e entender que precisamos ser limpos de coração e entender como Deus nos limpa, aprender a ser pacificadores, aceitar a perseguição quando vier por causa da palavra e assim por diante. Quando estamos nessa condição, estamos construindo sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Se lembram de alguém que estava de pé sobre a areia do mar? Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala de irou-se o dragão. Um pouquinho antes está dizendo, estava de pé sobre a areia do mar. Esse é o fundamento do inimigo. Qual é o nosso fundamento? Qual tem que ser nosso fundamento? A sólida palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o caminho a ser seguido. E em seguida diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não conseguiu suportar as provações. Terminado o sermão, verso 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença dele com os escribas? Que ele vivia o que ele ensinava. E esse é o primeiro grande ponto e exige de nós consagração. Porque para ensinar e levar uma mensagem de restauração, sabe, de saúde para o mundo, eu preciso praticar. Se eu não pratico, como vou ensinar? Se vou ensinar as pessoas que diabetes, o fator causador principal são gorduras, sabe? Eu primeiro tenho que abandonar o consumo de gorduras, senão não tem como ensinar isso. Então, por isso que exige abnegação. E em seguida, no capítulo 8, aqui aparecem muitas curas e algumas parábolas, até chegar no capítulo 11, no versículo 28 e 30, 28 a 30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o casal mais novo que tem aqui parece são vocês que estão na frente, né? Vocês dois são os mais novos. Conhecem o jugo? É? Não. E a moça? Conhece o jugo?
Normalmente pessoas jovens não conhecem. E por que estou perguntando isso para eles que são jovens? Porque se não conhecem o jugo, como vão receber o jugo do Senhor Jesus e como vão ter descanso? Tem que conhecer. O jugo também se chama de canga. Se colocava no pescoço de uma parelha de bois para puxar o arado. O que representa aqui esse jugo? Entrar no serviço do Senhor. Isso é obediência. Agora, antigamente, os lavradores, aqui no interior do Maranhão ainda tem, hein? Eu já vi arando com boi. Como eles faziam? Colocavam uma parelha de bois, mas um boi velho, treinado, obediente, junto com um boi novo, sabe? Desobediente. Então, esse boi velho era obediente, submisso, e ele realizava o trabalho de acordo com as orientações do lavrador. Mas o novo, se dava fome, ele queria ir a comer pasto, dava sede, ia abandonar o trabalho, ia puxar arado com o lavrador e com tudo, mas ia comer. Então, o lavrador, para evitar isso, colocava os dois juntinhos. E aí o novo queria sair do trabalho, o velho não, o velho continuava arando e ele não podia carregar esse boi. Tanto ir e voltar, ele aprendia humildade e mansidão. Aprendia obediência, aprendia submissão. E nessa parábola aqui, quem seria esse boi velho? O Senhor Jesus Cristo. E quem seria esse boi novo, desobediente, rebelde, insubmisso? Eu. Por isso que o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sabe? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É aí que achamos descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daqui do capítulo 11, nós vamos ao capítulo 16, e ele repete a mesma verdade com outras palavras. No versículo 24 e 25, ele lhes diz assim, 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achará. É impossível você ganhar a vida eterna e ganhar a vida desse mundo. Não há tempo para isso. Você tem que se dedicar a um ou dedicar-se a outro. Agora, o que significa tomar a cruz para seguir o Senhor Jesus? Nós vamos voltar ao livro de Mateus, mas quem explica bem isso é o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 24. Irmãos, é muito sério o que fala aqui, porque o Senhor nos chama a tomar seu jugo. Nos chama a tomar a cruz para poder segui-lo. E o que significa tomar essa cruz? Verso 24. Gálatas 5. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Eu estou crucificado para o mundo, diz, e o mundo crucificado para mim. Não há outro caminho. Bom, o Senhor já explicou tudo. Apesar disso, no livro de Mateus, capítulo 19, se aproxima um jovem para perguntar o que o Senhor já tinha ensinado. No versículo 16 está o relato do jovem rico. O Senhor tinha sido muito claro. Para você poder aprender tudo isso, tem que entrar no trabalho, tem que se abnegar, tem que renunciar, tem que crucificar a carne, etc, etc. E aqui no capítulo 19, verso 16 diz: e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele já tinha ensinado tudo, todo o caminho. Respondeu-lhe Jesus:
¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bom? Bom só existe um. Si quieres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Obedeça a Deus. Bem simples. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi claro ou não foi claro o Senhor Jesus? Só que ele não respondeu como um judeu teria gostado. Guarda o sábado, não terás outros deuses diante de mim, e assim por diante. Isso deve ter suscitado uma série de fofocas em torno daquilo, porque no capítulo 22 agora, depois de uma discussão que houve com os saduceus acerca da ressurreição, no verso 34 se aproximam os escribas e fariseus, dizendo assim, verso 34, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Por que veio essa pergunta? Porque o jovem rico tinha perguntado, o que farei para entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Ele foi claro, quais? Mas ele não mencionou os primeiros 4 mandamentos. E agora vem este mestre, e lhe diz, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês percebem como o ser humano busca e busca e busca e não se submete à palavra de Deus? Bom, a partir daqui, o Senhor já está preparando-se para despedir-se do mundo. E no capítulo 24 agora, no versículo 12 a 14, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, agora no sermão profético, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? Ele está dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar no quê? No amor, até o fim, esse será salvo. E o que significa perseverar no amor? O Senhor tinha dito, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem persevera em obediência até o fim, esse será salvo. Por quê? Que foi o que falou para o jovem rico. O que farei bom para entrar no céu? Guardar os mandamentos. Porque os mandamentos é uma transcrição do caráter de Deus, do caráter de Cristo. E a graça é o caráter de Deus. Na obediência aos mandamentos, Jeremias diz que está sendo escrita a lei no nosso coração, na nossa mente. Se a lei é uma transcrição do caráter, o que está escrevendo o Senhor em nossa mente? Na obediência aos mandamentos, o caráter de Cristo. E esse é o grande milagre na transformação. Deus vai transformando a mente à medida que a pessoa obedece. E essa obediência tem que ser por amor ao Senhor. E é difícil ou é fácil amá-lo? Para isso eu preciso conhecê-lo. Eu tenho 3 filhos. Quando nasceu o primeiro, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, e ele subia em uma mesa de centro que tinha na sala, e quando eu via que o carro estava chegando na garagem, ele subia na mesa e aguardava entrar na sala. Quando entrava na sala, eu me aproximava, já sabia o que ia fazer, eu deixava a pasta aí perto, me aproximava com os braços abertos e ele se jogava no ar, e tinha que agarrá-lo no ar, sabe? Ele fazia isso porque confiava ou desconfiava de mim como pai?
confiava. Um dia me encontro com um amigo na cidade, o convido para jantar em casa. Era um amigo conhecido, sempre íamos no clube juntos, sabe, a família dele, a nossa, e fomos lanchar em casa. Quando chegamos em casa, eu fiz entrar, meu filho já estava na mesa. Quando ele viu, percebeu o que ele ia fazer, e se aproxima e diz: pula, Maurício. Sabe o que ele fez? Colocou os dois braços, um aqui. Por que ele fez isso? Ele o conhecia, já tinha ido em casa muitas vezes, nos reuníamos no clube e assim por diante. Mas porque esse conhecimento que tinha era diferente do conhecimento do pai. Ele confiava em mim, conhecia outro, mas não confiava de que poderia receber. Então, para eu poder confiar em Deus e seguir todas as orientações de Mateus, eu preciso conhecer a Deus. E como posso conhecer o amor de Deus de maneira a eu poder, sabe, confiar um ponto tal de me entregar a Cristo de todo o coração? Aí entra a cruz do Calvário. Aí que eu posso discernir o grande amor de Deus. Sabe, porque Deus, o que ele tinha a ver com o pecado? Nada. Simplesmente entrou o pecado, o ser humano se envolveu no pecado, e ele, vendo a tragédia aqui, para todas as gerações futuras, decide vir a esse mundo para salvar-nos. Mas salvar-nos precisava fazer-se homem, e como homem precisava morrer. E isso que faz a pessoa poder confiar no Senhor Jesus e obedecer a palavra, se submeter a toda a palavra de Deus. Depois disto, no versículo 29 e 30 diz, mencionando os últimos sinais da segunda vinda de Cristo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, os 1260 anos de perseguição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Isso aconteceu em 19 de maio de 1780. As estrelas cairão do firmamento, 13 de novembro de 1833, e os poderes dos céus serão abalados. Primeiro escrito diz, na vinda do Senhor Jesus. O sol, a lua, as estrelas vão sair de seus lugares. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. No versículo 32, 33 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E o que devemos fazer então? Aí entra o versículo 42 e 44. Portanto, diz, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E como vigiar? Aí estão as 4 parábolas. A primeira, entrar no serviço, você está vigiando. A segunda, tem que se encher da palavra de Deus, encher-se do Espírito Santo. Não é só do conhecimento. Na obediência, o Espírito Santo vai escrevendo o caráter de Cristo na mente. Consagrar nossos talentos, tudo que somos, tudo que temos. E a 4ª parábola, fazer as obras do Senhor Jesus. E esse é o caminho. E aí terminamos com Mateus 28, 18 a 20, quando ele diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Irmãos, esse é um mandamento. Todas as coisas que vos tenho ordenado. O que o Senhor nos ordenou? Tudo que está de Mateus capítulo 3 em diante até o final. E aí
mostra como utilizar a cunha de entrada que é a obra médico-missionária. Irmãos, nós precisamos fazer esse trabalho, e veja o que está escrito em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Então eu disse: semeai para vosotros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O campo de pousio é um campo cheio de mato. Aí que nós temos que arar, temos que limpar e temos que plantar. Lembrando-nos o que está em Jeremias, capítulo 8, no versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Que isso não aconteça com nenhum de nós. Nós temos que tomar decisões. O mundo está às portas da ruína. Então temos que agir com tempo.